Bom dia a todos. Bom dia. O tema que eu escolhi, eu vou trazer aqui alguns conceitos e algumas teorias do renomado Donald Woods Winnicott. Então, primeiramente, eu vou falar sobre a teoria do desenvolvimento emocional dele, né? O trabalho de Donald Woods Winnicott é importante dentro da psicanálise para entendermos no set analítico como abordar e conduzir o paciente, entendendo como acolher esse indivíduo que teve falhas no ambiente mãe-bebê e o ambiente também que é o ambiente facilitador, que a gente vai ver mais à frente. Quem foi Donald Woods Winnicott? Ele nasceu em 1896, no Reino Unido. Ele foi um pediatra e psicanalista. Ele trabalhou com crianças durante a Segunda Guerra Mundial. Ele criou lares de acolhida e centros para atender os pequenos durante os bombardeios. Ele ajudou muito, uma ajuda terapêutica para as famílias, né, dessas crianças. O seu trabalho... A base do seu trabalho está na relação mãe-bebê. Para o Winnicott, todo ser humano nasce com um potencial inato para o desenvolvimento psíquico, porém, para que isso ocorra, precisa de um ambiente facilitador. O amadurecimento se dá pelo processo de maturação, que a gente vai ver aqui. Ele trouxe, né, um artigo de 1945, o desenvolvimento emocional primitivo, que é o processo de maturação. Então, essa teoria tem como base 3 pontos. De um lado, é a hereditariedade, que ela vem inata, né, no ser humano. Então, eu coloquei uma fotinha aí de um cromossomo. Do outro lado, nós temos o ambiente, que essa criança ela contará com um ambiente facilitador, um ambiente saudável, tanto o ambiente como uma mãe suficientemente boa. E no meio tem a própria vida da criança, que ela dependerá de um ambiente que seja a mãe suficientemente boa para que ela se torne um adulto saudável. Aí nós temos a teoria do desenvolvimento, que são 3. Os estágios, o ambiente e tipos de mãe. Aqui eu vou falar de um dos estágios, né, a dependência absoluta. Nessa fase, que acontece dos 0 aos 6 meses, o bebê não tem um eu formado, acreditando que ele e a mãe são a mesma coisa. É uma união entre a mãe, não entendendo que há separação entre o corpo, o meio e a mãe. Então, a criança, ela se vê, é como se ela tivesse uma fusão entre a mãe, né, e a criança. Um exemplo, quando a mãe pega esse bebê no colo, para o bebê, o corpo da mãe é o corpo dela. Os braços da mãe como se fosse os braços dela. É tudo uma coisa só, né? Não tem separação. Ele entende que é tudo a mesma coisa. Aí depois nós temos a dependência relativa, que vai dos 6 meses aos 2 anos. Nesse estágio, a criança começa a se perceber separada da mãe e do ambiente externo. A mãe passa a demorar a atender os desejos do filho por conta dos afazeres. Ao eu e ao outro, envolve os objetos transicionais. Então, aqui, com 6 meses... mais ou menos, a maioria das mães, elas começam a voltar, quem trabalhava fora, né, volta a trabalhar, elas começam a demorar um pouquinho a atender os desejos da criança. E aí, envolve os objetos transicionais, porque a criança,
ela, com esses objetos transicionais, ela não fica tão agoniada com essa demora da mãe. Então, a criança, e é a criança que elege, né, esse objeto transicional. Ela elege uma naninha, um paninho, uma fraldinha, um ursinho, uma chupeta. Então, é isso. Aí depois nós temos a independência relativa, que vai dos 2 anos até o final da vida. Nesse estágio, a criança já apresenta certa capacidade para se cuidar. E ela começa a internalizar lembranças de um ambiente bom. Então, a criança, a partir dos 2 anos, ela já começa a fazer algumas coisinhas sozinha, né? A vestir uma roupa, pentear um cabelinho, e aí ela começa nessa independência. Porém, o ser humano ele nunca alcançará uma independência absoluta. Ninguém vive totalmente sozinho, né? Então a gente sempre está aí ligado com um outro ser humano. Aí depois a gente vai ter os tipos de mãe, que é a mãe suficientemente boa. Então, para o Winnicott, a mãe suficientemente boa não precisa ser perfeita, mas sim uma mãe que atende às necessidades básicas primárias do bebê. Ela pode e deve ter falhas para que construa um ambiente saudável. Ela frustra o bebê em um momento do vínculo que criaram, mostrando a ela que não terá seus desejos atendidos imediatamente, que existe um tempo de espera. Então, é aquela mãe que supre as necessidades da criança, principalmente aí nos primeiros meses, né? E aí, conforme vai passando aí um tempinho, ela frustra o bebê. Ela tem um tempinho aí a criança vai ter um tempinho aí de espera, que é saudável, né? Mas esse tempinho de espera, ele deve acontecer depois que eles criaram um vínculo, né? Mãe e bebê ali criaram um vínculo para a criança não ficar tão aflita, tão angustiada. E a mãe, nós temos também a mãe insuficiente boa. Ela é aquela que não está atenta às necessidades do bebê, como rotina, fome, brincar. É uma criança que é levada de um lado para o outro, né? Então ela não tem uma rotina. Ela um dia está com a mãe, outro dia está com o pai, outro dia com a tia, outro dia com a avó. Então ela não tem uma rotina estabelecida. E isso não é legal para o bebê. E também a gente tem nessa mãe insuficiente boa, aquela mãe que a criança está dormindo, está quietinha e ela acha que a criança está com fome. Então ela vai lá, pega a criança está dormindo, ela pega a criança e oferece o seio ou a mamadeira. Então é uma mãe também invasiva. E isso também é uma mãe insuficientemente boa. Ela erra para mais, né? Ela falha para mais. Aí nós temos o ambiente. É aquele que oferece as condições necessárias para o crescimento do indivíduo de forma saudável. Aí, gente, eu coloquei uma fotinha. Aí, acho que eu estou no ambiente já, professor. Eu acho que é a fotinha do... Aí. Mas é que lá está de um jeito que está de outro. Aqui, o ambiente é aquele que oferece as condições necessárias para o crescimento do indivíduo de forma saudável. Aqui eu coloquei uma fotinha de um pé de uma fruta, né, de um mamão. Eu vou trazer uma analogia aqui. Vamos imaginar uma semente de uma árvore frutífera, né, que a gente tem a semente. Essa semente ela contém as propriedades, né, para se tornar uma árvore frutífera. Só que o que ela precisará? Ela precisará de um ambiente, um solo
ela vai precisar de um solo fértil, um solo favorável, né, para que se torne uma árvore frutífera, que dê bons frutos. Então, é a mesma coisa com um bebê. O bebê ele traz, né, um potencial, ele traz aí para se tornar um indivíduo saudável, mas porém, se ele não tiver um ambiente, uma mãe suficientemente boa, não vai acontecer. Vai ter muitas falhas, não vai dar bons frutos. Então, é essa analogia que eu quis trazer. Aí nós temos o Winnicott e sua teoria nas falhas no ambiente. O potencial em um bebê se expressa em gestos espontâneos. Se a mãe consegue responder de forma suficiente a esses gestos, a qualidade da adaptação proporciona um núcleo crescente de experiências, o que resulta em uma sensação de completude. Se a mãe ou o ambiente for incapaz de responder adequadamente a esses gestos, o bebê desenvolve a capacidade de adaptar-se e submeter-se a este ambiente. Com isso, gradativamente, a espontaneidade é perdida. O bebê vivencia uma não integração. Ou seja, né, a mãe ela tem que estar atenta a esses gestos espontâneos do bebê, né, que é isso que vai validar esses gestos, né, para que se torne, que ele tenha uma capacidade para ter uma sensação de completude, né, para se sentir completo. Senão vai ter muito problema quando for adulto. Depois nós temos a função materna. De acordo com o Winnicott, o ego materno auxilia a organização do ego do bebê. A função materna são 3 que ocorrem simultaneamente. Eu não sei se vou falar certo a pronúncia. Que é o holding, que tem a ver com a integração, tem o handling, que é a personalização, e temos a apresentação do objeto. O holding significa segurar, sustentar, acolher. São os cuidados físicos e psíquicos dados pela mãe suficientemente boa. Está relacionado ao vínculo mãe-bebê. Através dos cuidados, o bebê se sente integrado, pois quando o bebê nasce, é como se ele estivesse fragmentado. Então, eu coloquei essa fotinha aí da água toda espalhadinha, né? Como se ela tivesse toda desintegrada. Então, quando o bebê nasce, é mais ou menos isso. E aí vai, né, dos cuidados da mãe, fazer um bom holding, né, para esse bebê se sentir integrado. Como se a mãe fosse um copo, vamos dizer assim, né, para integrar esse bebê. Depois nós temos o handling, que também tem a ver com personalização. A palavra handling significa mãos que manuseiam ou manejam. Diz respeito no contato pele com pele da mãe e bebê. Diz respeito também à forma de como a mãe cuida do bebê. A personalização é a experiência de identidade com o corpo. Então, aqui, o handling ele tem muito a ver de como a mãe, a forma de como a mãe cuida dessa criança, né? Ela vai lá de qualquer jeito, às vezes a criança chora, ela vai lá brava, nervosa, ou ela vai, né, com mais jeitinho, com mais não tão irritada. Então tem tudo a ver isso daqui. Na hora da troca de uma fralda, de uma amamentação, um olhar, é tudo a ver com o handling, é o jeito, né, que ela faz tudo isso. E a personalização é a experiência de identidade com o corpo. Nessa fase aqui, a criança já começa, a mãe já começa a dar nomes, né, para o corpinho da criança, né, já começa a fazer aí realmente dar nomes, né? Olha, aqui é o bracinho, aqui é o olhinho, aqui é o cabelinho. Então, a criança já vai se identificando com o próprio corpo.
Aí depois nós temos a apresentação do objeto. A mãe apresenta os objetos e o mundo nesta etapa. Isso envolve fornecer objetos substitutos de satisfação, importante para a progressão da fase absoluta para a fase relativa, pois estimula o interesse, curiosidade, além da figura cuidadora. Aqui, a apresentação do objeto, o primeiro objeto que a mãe apresenta para o bebê é o seio, ou a mamadeira, né? Quando eu falo seio, pode ser a mamadeira. Então, que é também um objeto de satisfação. Aqui, o objeto de satisfação pode ser o brincar, né? O brincar, o cantar, tem tudo a ver. Então, é isso. Aí depois nós temos a função especular, que está relacionado à troca, né? O diálogo com a criança. No decorrer de sua exposição, o Winnicott, então, descreverá a importância do rosto da mãe no desenvolvimento da criança. O rosto materno, em sua expressividade efetiva, sustenta o olhar do bebê e o devolve a si mesmo. Sentir-se visto e reconhecido pelo olhar materno é para a criança a aprovação e confirmação da própria existência. Sua função especular é nada mais do que o reconhecimento do modo de ser singular do bebê e, portanto, oferta a constituição e integração do self. Então, aqui, o Winnicott ele trouxe, né, uma frase bem bacana. Vejo, sou visto, logo existo. Eu acho lindo isso daqui, porque é o olhar, né? A criança, quando ela se vê, ela se sente viva, né? Ela se sente ela. É muito lindo. E pena, né, que às vezes nem sempre isso acontece. Obrigada. Peraí. Gente, eu gostaria aqui, né? Eu estou um pouquinho nervosa, né? Não sei se vocês perceberam. Eu gostaria aqui de agradecer a todos, ao Instituto, aos professores, ao meu orientador, que é o Edson, que estava aqui agora há pouco, aos meus amigos, porque aqui eu fiz grandes amizades, e a minha família, eu agradeço a Deus, né? E a mim. a mim, né, que assim, tudo é com bastante dificuldade também, né? Mas eu estou na luta. Então eu agradeço a tudo e a todos. Muito obrigada. Obrigada, professor.